Perfeito, está gravando. Vamos lá. Com relação ao fenômeno da dependência química, avalie as afirmativas a seguir. Historicamente, os homens são mais afetados pelo alcoolismo no Brasil, embora o consumo de álcool venha crescendo entre mulheres. A dependência química se caracteriza como um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após o uso repetido de determinada substância. Sim. A dependência a uma ou mais substâncias costuma estar associada a uma somatória de diferentes fatores de riscos, como fatores biológicos, comportamentais e biopsicossociais. Sim, também. Essa um aí eu ficaria em dúvida tipo assim, eu acredito que seja, mas eu ficaria em dúvida porque não é algo que eu de fato sei, assim, sabe? Em relação, eu imagino que seja mais afetado, né? Em relação aos homens e que venha crescendo entre as mulheres. É uma coisa que eu chutaria, só não teria 100% certeza, sabe? Mas eu com certeza colocaria aí. E é isso mesmo. Aqui provavelmente foi baseado em algum texto, né? Alguma leitura aí específica, alguma pesquisa, provavelmente. Aqui alguns comentários. Beleza. Daniele foi contratada como atendente de telemarketing em uma empresa e estava tendo dificuldades em convencer o público a comprar os produtos porque os achava muito ruins. A partir de um treinamento, passou a desenvolver um outro olhar sobre os produtos, passando a considerá-los melhores, o que afetou suas vendas, que subiram desde que ela começou a apresentá-los com mais confiança. O conflito vivenciado por Daniele foi estudado pelo psicólogo Leon Festinger, que buscou entender as divergências pelas quais passa o indivíduo no processo de tomada de decisão e de ação, na consideração de que sempre que o indivíduo faz algo com o que não concorda, sente a necessidade de aliviar a angústia gerada. Nessa situação hipotética, Daniele estava diante de uma dissonância cognitiva, conformação operante, condicionamento respondente, desacordo intelectivo, ampliação conceitual. Dúvida sincera esse aí. Eu acho que eu riscaria condicionamento respondente, ampliação conceitual, informação operante. Algum palpite? Eu acho que a letra A faz sentido porque ela tinha uma percepção, ou seja, a cognição dela estava direcionada de um modo para aquele produto e isso foi modificado. E aí, quando ela passou a observar o produto de outra maneira, ela começou a ampliar as suas vendas. Eu acho que não tem a ver com intelectualidade.
Estaria a letra A. Dissonância cognitiva. Ocorre quando uma pessoa experimenta conflito entre crenças, pensamentos ou atitudes e suas ações. Isso causa desconforto psicológico, levando o indivíduo a buscar formas de reduzir essa tensão, geralmente mudando crenças ou atitudes para alinhar-se ao próprio comportamento. Conformação operante relaciona-se ao condicionamento por reforços ou punições, de Skinner. Condicionamento respondente envolve a associação entre estímulos, Pavlov. Desacordo intelectivo, termo inexistente na literatura científica da psicologia. Ampliação conceitual não é um conceito ligado a conflitos internos, entre atitudes e práticas. A terapia cognitivo-comportamental desenvolvida por Aaron Beck se revela bastante efetiva na redução de sintomas e taxas de recorrência da depressão, ansiedade e fobias. Entre as técnicas mais comumente usadas na TCC encontra-se associação livre, freudiana, registro de pensamentos disfuncionais, atenção flutuante, também freudiana, role-playing, o jogo de areia. Vocês sabem de que abordagem é esses dois conceitos? O jogo da areia eu acho que é só hipotético, mas o roleplay também é utilizado dentro da TCC para como se estivesse atuando um cenário, alguma coisa. Roleplay nada mais é do que uma atuação. Pode ser uma atuação de um momento que o paciente já viveu, uma atuação de como ele diria algo para alguém, mas dentro da TCC, o mais utilizado é o registro de pensamento disfuncional mesmo, casa B. Perfeito. Isso mesmo. O role-playing, embora possa ser usado em diversas abordagens, inclusive na TCC, como técnica complementar, não é considerado uma das técnicas centrais. Seu objetivo é simular situações para treinar habilidades sociais, mas não substitui o registro de pensamentos. O jogo da areia é uma técnica da terapia junguiana. Nossa, nunca vi Jung Nunca falando ouvi sobre isso. falar em toda a minha vida. Jogo da areia. Isso aí deve ser desses pós-junguianos que querem refazer a psicologia analítica. Eu tava achando que isso era uma pegadinha. Mas essa acho que estava bem fácil, assim, para o embasamento da TCC, é bem isso. O processo de envelhecimento pode se revelar desafiador e a oferta de atendimento psicológico se constitui como estratégia para trazer mais qualidade de vida ao idoso. Sobre o atendimento psicológico à pessoa idosa, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiros e F para falso. Normalmente, é direcionado ao desenvolvimento, à estimulação cognitivos. Sim. Concentra-se em enfatizar o passado, pois o idoso não experiencia novas conquistas e desafios. A segunda é falso. Pode objetivar a socialização do idoso através do trabalho em grupo. Desenvolve intervenções para ajudar a lidar com angústias, medos e alegrias. A última é verdadeira. Eu acho que eu iria de A mesmo. Que a questão Eu do também isolamento iria social no doar. idoso é uma questão bem agravante, né? Uhum. Relacionado até
desenvolvimento de quadro de Alzheimer, dentre outras doenças neurodegenerativas. Perfeito, é isso mesmo. Vamos para a próxima. Mariana deu à luz ao primeiro filho há 3 meses. Na primeira semana, ela apresentou algumas mudanças repentinas de humor, perda do apetite, ansiedade, irritabilidade e sentimento de solidão. Mas esses sintomas desapareceram sem novas recidivas, na medida em que ela ficou mais confiante na relação com o bebê. Os comportamentos de Mariana parecem ser sugestivos de psicose pós-parto, depressão puerperal, mania puerperal, blues puerperal, psicose puerperal. O que vocês acham? Eu acho que seja D. Blues puerperal. É aquele conhecido baby blues, né? Isso, baby blues. É uma alteração emocional transitória, comum nas primeiras semanas após o parto. Caracteriza-se por labilidade emocional, irritabilidade, ansiedade e tristeza leve. Os sintomas geralmente aparecem nos primeiros dias e desaparecem espontaneamente após algumas semanas, sem necessidade de intervenção medicamentosa. A psicose, ambas referem-se à condição grave, rara, que inclui sintomas psicóticos, delírios, alucinações, desorganização do pensamento e requer internação. Depressão é um transtorno mais grave, com sintomas persistentes de tristeza, anedonia, culpa, alterações do sono e do apetite, podendo durar meses, requer tratamento específico e não desaparece espontaneamente. Mania refere-se a um quadro de humor exaltado, agitação, insônia e euforia. Também raro e incompatível com os sintomas do caso apresentado. Aqui é uma questão de psicologia jurídica, acho que não. Vara de família. Mas vamos resolver. Em processo de regulamentação de visitas em vara de família, a psicóloga Patrícia entrevistou o casal Ronald e Alice, bem como os filhos do casal, Mateus e Felipe. No decorrer das entrevistas, a psicóloga teve acesso a informações sobre a família de origem de Ronald, que imigrou clandestinamente para o país e que não tem qualquer relação com o processo. Nesse caso, de acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, é correto afirmar que Patrícia é obrigada por lei a reportar tudo o que ouviu no relatório psicológico? Apenas o que é necessário, ou o que foi solicitado. A informação sobre a imigração pode ser apresentada porque pode ser prova que beneficie a mãe das crianças? Patrícia não deve falar sobre as informações a que teve acesso e que não se relacionam ao processo? Patrícia não pode falar sobre as informações que ouviu, mas recairá em conduta antiética. Ronald deve desejar que seu segredo seja revelado, pois a fala expressa inconscientemente esse desejo. O que vocês já acham dessa?
Eu marcaria C. Sim. É isso aí. Não existe obrigação legal de expor todas as informações ouvidas. Provas só podem ser apresentadas se houver relação direta com o processo. Não mencionar informações irrelevantes é conduta ética. O desejo inconsciente não justifica a quebra de sigilo. O psicólogo deve restringir-se a utilizar em documentos, relatórios ou laudos apenas informações que sejam estritamente necessárias à finalidade do trabalho. Informações irrelevantes ou que não estejam relacionadas à demanda judicial não devem ser incluídas. Isso protege a intimidade e os direitos das pessoas envolvidas. Luciana e Elias foram casados por 8 anos e tiveram um filho, Renato, atualmente com 6 anos. Há 16 meses, Luciana foi atropelada e faleceu, momento em que a criança foi colocada sob a guarda dos avós maternos, Mauro e Alice, pois o pai não tinha rede de apoio para cuidar do filho. Inicialmente, o convívio entre pai e filho ocorria regularmente de forma positiva, mas depois que Elias começou a namorar Sofia, os avós passaram a dificultar o contato de Renato com Elias. Segundo as disposições trazidas pela Lei da Alienação Parental, é correto afirmar que a alienação parental pressupõe a interferência psicológica exclusiva de pais diante das mães para que a criança repudie a figura materna. Não há que se falar em alienação parental, pois Luciana faleceu e a alienação parental só pode ser praticada pela figura materna. A mera dificuldade em contatar o filho não caracteriza a alienação parental, que só existiria caso houvesse uma campanha difamatória contra o pai. O comportamento dos avós pode ser interpretado como alienação parental, pois estão dificultando os encontros entre pai e filhos. E filho. Mauro e Alice estão cuidando de forma exagerada do neto, mas não há alienação parental, posto que os dois são avós da criança. Sei muito pouco sobre isso. Acho que seria a letra D. Porque pela questão a gente consegue entender que os avós estão dificultando o contato com Renato, de Renato com Elias. Porque o pai começou a namorar outra pessoa. Isso também é Exatamente. alienação parental. É isso mesmo. A alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança, promovida ou induzida por um dos genitores, avós ou que tenha a criança sob sua autoridade, guarda ou vigilância, que causa prejuízo ao convívio com um dos genitores. A lei deixa claro que qualquer responsável pode ser agente desse comportamento, não se restringindo apenas aos pais. Frederico é psicólogo e faz parte da equipe técnica de uma unidade de acolhimento de crianças de 0 a 11 anos. Certo dia, o casal de namorados Adriana e Marcelo se dirigiu ao local, demandando informações para serem padrinhos afetivos de uma das crianças. Naquele momento, Alberto, diretor da unidade, considerou que teria uma menina branquinha muito linda para ser apadrinhada, desconsiderando que na unidade havia crianças de outras etnias também disponíveis para apadrinhamento. Nessa hipótese, é correto afirmar que o diretor agiu corretamente porque se mobilizou pensando no bem-estar da criança? Não.
O casal precisa se casar ou declarar união estável para apadrinhar uma criança acolhida? Não sei. Frederico não deve pactuar com posicionamentos racistas, falando de todas as outras crianças para o casal? Sim. Alberto deverá ser atendido clinicamente por Frederico para rever práticas racistas? Frederico deve buscar discutir na terapia formas de diminuir seu sofrimento perante ao racismo institucional? O que vocês acham? Eu Eu acho que acredito é que é C na C. mesmo. Sim. Por que não a letra B? Não é necessário que o casal seja casado ou tenha união estável para apadrinhamento afetivo, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Clarice é psicóloga clínica e muito religiosa. Na escuta de Lucas, um paciente com ideação suicida, a profissional sugeriu que ele passasse a rezar todas as noites. Diante dessa situação hipotética, é correto afirmar que a psicóloga agiu corretamente, incorporando sua crença religiosa no atendimento do paciente. Lucas deve expressar primeiro sua aquiescência religiosa antes da sugestão da oração. Clarice pode sugerir orações e participação em missas como estratégia terapêutica porque Lucas é católico. Clarice não deve indicar propostas religiosas sem solicitar formalmente ao CRP primeiro. O profissional não pode induzir crenças religiosas no exercício profissional. Eu marcaria E. É isso que está descrito no Código de Ética. É. O psicólogo deve atuar com respeito à dignidade e aos direitos humanos, sem imposição de valores pessoais, morais ou religiosos. Psicólogos não podem usar sua posição para induzir, coagir ou direcionar o paciente a práticas religiosas, mesmo que acreditem ser benéficas. Álvaro é psicólogo e Maristela é assistente social. Ambos trabalham juntos na equipe técnica da Defensoria Pública de Rondônia e atuaram em um mesmo processo, realizando entrevistas com a família e discussão sobre as dinâmicas identificadas juntos. Diante do trabalho em comum, decidiram realizar um relatório conjunto, segundo as disposições trazidas pela Resolução 06/2019 do CFP. É correto afirmar que o psicólogo não pode apresentar um relatório como um profissional de outra área de saber? Errado. Álvaro deve redigir um atestado psicológico e Maristela deve produzir um atestado social separadamente? Hum. O laudo psicológico pode ser redigido junto da assistente social, desde que conste a inscrição do CRP e do CRS ao final? Ambos devem apresentar juntos um parecer psicológico, pois o trabalho foi desenvolvido em comum. Pode ser apresentado um relatório multiprofissional pelo psicólogo e pela assistente social juntos. Com certeza E para mim. Eu também marcaria aí. Não seria parecer, porque não foi solicitado avaliação de algum outro documento, né, que seria a produção de um parecer. E laudo psicológico, aqui eles estavam realizando entrevistas com famílias.
Relatório multiprofissional. Ó, não existe proibição da elaboração conjunta de documentos entre psicólogos e outros profissionais. Atestados são documentos específicos, não necessariamente requeridos nesse contexto. O laudo psicológico é um documento privativo do psicólogo. O parecer é igualmente um documento privativo do psicólogo. A meta da psicoterapia é que o cliente possa alcançar um nível de integração suficiente que lhe permita levar adiante o seu próprio processo de desenvolvimento, ter a custódia sobre seus atos e ampliar sua awareness. Sendo uma abordagem fenomenológica, trabalha com experiências imediatas, o aqui e agora, que constitui a porta de entrada para a realidade. A existência só se dá no presente. Este momento presente abrange lembranças do passado e fantasias e expectativas sobre o futuro. Essa descrição se refere à análise transacional, Gestalt terapia, abordagem centrada na pessoa, psicologia existencial ou psicoterapia breve. Eu, eu não teria completa certeza, mas eu colocaria Gestalt. Alguém teria Eu outro estudei palpite? muito, mas o pouco que eu sei, eu acho que é isso. Esses termos são muito específicos da Gestalt. Awareness, aqui e agora, existência no presente. É isso aí. Análise transacional foca em estados de ego e transações interpessoais. Centrada na pessoa, valoriza o clima de aceitação e empatia. Psicologia existencial explora questões de sentido e existência humana. E psicoterapia breve refere-se à duração. Atualmente, muitos adultos têm identificado em si sintomas compatíveis com o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Assinale a opção que indica um comportamento sugestivo de TDAH. Fernando tem uma atenção hipertenaz quando assiste a uma partida de futebol de seu time. Após ter sofrido um assalto, Débora se tornou hipervigilante com relação a qualquer ruído ou movimentação externa, que pode ser estresse pós-traumático. Kátia ganhou uma promoção em seu trabalho em reconhecimento à sua rapidez e eficiência na realização das tarefas. Acho que não tem a ver com TDAH, não. Estranhei, já respondeu. Júlio é inteligente, mas sempre comete erros por descuido na hora de marcar o gabarito das provas e acaba reprovado. Marcos não consegue ser produtivo em seu trabalho porque perde muito tempo arrumando e rearrumando suas gavetas. Toque. Esse termo hipertenaz. Acho que hipertenaz é estar extremamente focado, né? Hiper. E, Sim. e o TDAH é não conseguir prestar atenção por muito Mas lá tempo. em cima já diz também, né, que é quando assiste uma partida de futebol do seu time, ou seja, é algo que ele já tem interesse, né? Uhum. É o hiper focalizado em atividades interessantes.
Maria Helena, Maria Alice e Maria Lúcia são irmãs, todas na faixa dos 60 anos. Maria Helena é viúva, Maria Alice é divorciada e Maria Lúcia é solteira. Com filhos já criados e independentes, elas resolveram morar juntas no apartamento que pertenceu aos falecidos pais. A esse arranjo familiar dá-se o nome de família mosaico, família paralela, família reconstituída, família anaparental, família monoconjugal. Isso aí pra mim é dúvida sincera, mas algumas coisas dá pra excluir, não sei. Essa monoconjugal não parece ser, né? Uhum. Fiquei nessa alternativa aqui, na letra C. Eu também marcaria a letra C. Família mosaico. Não, a correta é anaparental. Vamos ver o que é. Psicologia jurídica. O conceito de família anaparental refere-se ao núcleo familiar constituído sem a presença de pais ou filhos, ou seja, formados por parentes colaterais, irmãos, tios, primos, que convivem e compartilham responsabilidades. Família mosaico refere-se à união de pessoas reconstituídas por novos casamentos, onde há enteados, padrastos ou madrastas. Família paralela é composta por uma relação simultânea e estável mantida à parte da família oficial. Famílias formadas por amantes. Família reconstituída forma-se quando pelo menos um dos parceiros possui filhos de relações anteriores. E monoconjugal pela união de um casal sem filhos. Nossa, essa é bem específica. Perigosa uma questão dessa. De acordo com a Resolução 31/2022 do CFP, avalie se Patrícia pode usar como instrumentos para avaliação psicológica testes psicológicos projetivos aprovados pelo CFP para uso profissional, entrevistas psicológicas e anamnese com os genitores, instrumentos não psicológicos como tarô, desde que o consentimento das partes. Eu acho que essa aí é a A, né? Com certeza. Sim. Patrícia atuou como psicóloga em um tribunal de justiça e foi indicada como perita do juízo de família em uma ação em que Caio e Vera disputavam a guarda do filho, Theo, 5 anos. O advogado de Vera questionou as conclusões do documento produzidos por Patrícia. Nesse caso, o juiz poderá requerer novo psicodiagnóstico diferencial de Theo com fundamento nos preceitos da lei de alienação parental, deferir a guarda de Theo a Vera, já que a lei prevê o direito prioritário à mãe à guarda dos filhos menores, determinar ao advogado de Caio a apresentação de laudo psicológico sobre o documento produzido pela perita do juízo,
Solicitar ao assistente técnico indicado pelo advogado de Vera um parecer psicológico sobre o documento produzido por Patrícia. Acho que seria essa. Desconsiderar o atestado psicológico apresentado por Patrícia e determinar a realização de novo estudo técnico. Eu acho que eu iria de D mesmo. Correto. Ele questionou as conclusões do documento produzido pela psicóloga Patrícia e solicitou que fosse feito um parecer, né, que é para reavaliar o documento que já foi produzido por ela. O advogado da parte pode indicar um assistente técnico, que é um especialista de confiança da parte, e pode apresentar um parecer técnico ou psicológico sobre o laudo pericial. Davi cometeu o ato infracional em um estado de craving, ou fissura pelo crack. No caso de Davi, esse estado pode ser definido como um agudo mal-estar físico decorrente da síndrome de abstinência da substância depressora, um esforço mal sucedido no sentido de reduzir a quantidade de droga opioide consumida, a necessidade de doses progressivamente maiores para obter o efeito alucinógeno desejado, um desejo intenso e incontrolável de fazer o uso da substância psicoativa estimulante, ou o surgimento de sintomas de euforia, hipovigilância, ansiedade e paranoia. O que vocês acham? Eu não lembro com certeza, assim, mas eu acho que eu marcaria A. Essa necessidade de doses progressivamente maiores acho que tem muito mais a ver A dependência. com a tolerância do corpo, assim, né? Tolerância, isso mesmo. Um esforço mal sucedido no sentido de reduzir a quantidade da droga. Um agudo mal-estar físico decorrente da síndrome de abstinência. Fissura pelo Mas, crack. assim, dúvida sincera. É. Alguém tem algum outro palpite? Eu chutaria D, mas não tenho muita certeza não. Uhum. Um desejo intenso e incontrolável de fazer uso da substância. Porque o crack não é um psicoativo estimulante, tem uns tipos de psicoativos. Aí o que eu essa A, ela tá bem bacana, mas quando diz substância depressora, tem algumas substâncias que dão essa Ah, angústia, mas tem outras substâncias que dão euforia. Aí por isso que eu acho, tá, que seria essa D. ótimo apontamento. Mas já não tenho certeza, mas eu chutaria essa. Que é isso mesmo, letra D.
Ó, o craving é definido como um desejo intenso, quase incontrolável de consumir uma substância psicoativa. É considerado um dos principais marcadores da dependência química, aparecendo tanto durante o consumo quanto em períodos de abstinência. O DSM-5 destava o craving como um critério diagnóstico para transtornos relacionados ao uso de substâncias. Por exemplo, uma pessoa com dependência de crack pode relatar pensamentos constantes sobre a droga e uma necessidade urgente de usá-la, mesmo sabendo das consequências negativas. Essa aí dá para chutar, se a pessoa não tiver um breve conhecimento sobre, dá até para chutar pelo sentido da palavra no inglês, né? Que é essa, tô precisando, desejando, assim, tô procurando isso que eu quero, sabe? Sim. Ó, e a, a Laila excluiu a letra A justamente por isso, né? Substância estimulante, não uma substância depressora. Perfeito. Tem um livro bem fininho que é Psicofarmatologia. O título do livro é literalmente esse, que traz à tona tipo uma tabelinha de como as substâncias ocorrem no nosso organismo. Aí tem substâncias, por exemplo, maconha, café, crack, e aí ele vai informando como elas ocorrem no nosso sistema. Perfeito. Davi, 15 anos, foi surpreendido pela polícia cortando cabos de cobre de telefonia. No depoimento prestado em sede policial, na presença de sua mãe, o adolescente relatou que usa droga desde os 12 anos e que pretendia vender o material furtado para adquirir mais crack para uso próprio. Considerando as medidas de proteção previstas na legislação, é adequada, nesse contexto, a aplicação ao adolescente da medida de liberdade assistida, encaminhamento para o CAPS infantil, reparação de danos morais e materiais, internação provisória em entidade de acolhimento, acolhimento institucional em unidade socioeducativa. Eu fico pensando nesse encaminhamento para o CAPSI, porque assim, eu imagino que talvez não seja, porque apesar da questão de envolver o uso de substâncias, ele foi surpreendido pela polícia cometendo ali nem sei que palavra, não sei se crime, porque ele é menor, né? Mas talvez ali um delito ou outra palavra melhor. Então, eu acho que envolve não só um encaminhamento para alguma assistência no sentido psicossocial, no sentido em relação ao uso de drogas, mas em relação ao contexto criminoso, vamos dizer assim, ali, né? Ele estava cortando, né? Ele estava literalmente roubando alguma coisa ali. Então, assim, eu chutaria a liberdade assistida, porque daí eu acho que a liberdade assistida é uma resposta que dá uma maior abrangência de possibilidades. Então, eu acho que, por exemplo, dentro da liberdade assistida pode existir um encaminhamento para o CAPSI. E o acompanhamento socioeducativo, não necessariamente em acolhimento institucional, porque a D e a E fala sobre acolhimento institucional. Uhum. Eu acho que talvez internação provisória em entidade de acolhimento, que daí eu acho que sugere como mais uma ideia assim, FEBEM, Casalar, uma internação socioeducativa mesmo, internação. Daí eu não sei se é tão grave assim. Não sei. Uhum. Eu fico em dúvida.
Apesar, eu chutaria liberdade assistida, mas eu teria dúvidas sinceras, assim. É uma boa elaboração. Acho que reparação de danos morais e materiais também não se encaixa aí. Eu ficaria entre A e B. Só que eu me questiono se liberdade assistida também não seria sobre a pessoa ser presa e depois liberada, né? E aí fica, não sei se estaria relacionado a isso. E ele é jovem ainda, adolescente. E faz uso de drogas, é o encaminhamento para o CAPSI. E é letra B. Deixa eu ver os comentários. A liberdade assistida ou reparação de danos são medidas socioeducativas. Internação provisória e acolhimento institucional não se aplicam ao caso. Encaminhamento a tratamento especializado como medida protetiva. Essa ideia de medida de proteção faz mais... É que eu não pegaria essa ideia de medida de proteção. Eu ia super confundir com medida socioeducativa. Uhum. Mas legal. Bom saber. Que eu erraria essa com certeza. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê medidas protetivas quanto a riscos à saúde física e mental do adolescente. No caso, se ele já tivesse mais de 18, seria medidas socioeducativas. Internação provisória só se aplica em situações graves de risco, abandono ou impossibilidade de cuidados familiares, o que não está evidenciado no caso. É a, eu acho que, na verdade, isso, exatamente, que eu ia comentar. Medida socioeducativa para baixo de quem tem 18. Então, liberdade assistida ele pode ser aplicada a quem é menor de 18 anos. Então, por exemplo, liberdade assistida por um CREAS, ainda é possível para quem é menor de 18 anos. Essa ideia de praticou ato infracional. Ato infracional é justamente um ato, um ato criminoso, só que daí essa palavra vira uma infração, porque daí é cometido por alguém que é de menor de 18 anos. Daí tem um outro sentido, né? Uhum. Então não seria a liberdade assistida nesse caso pelo uso das drogas? Você volta um pouquinho no enunciado da questão, por favor? Eu acho que talvez o que mais me fez pensar sobre não ser liberdade assistida depois é essas medidas de proteção. Essa diferença entre medida socioeducativa, socioeducativa após o ocorrido, e medidas de proteção, talvez num sentido preventivo ao que está em vista, assim, vamos dizer. E talvez como que foi surpreendido pela polícia cortando cabos, talvez essa ideia de que ele estava cortando, não necessariamente diz sobre algo que ele finalizou, sabe? Ele efetivamente fez.
mas talvez como o que ele estava fazendo e talvez configure algo diferente do que se ele tivesse cortado, sei lá, tivesse descoberto que eles tivessem pegado aquele cabo e tivesse em casa. Eu não sei, isso é uma que eu fico pensando. Eu acho que essa ideia de medidas de proteção é o que acaba denunciando, assim, que não seria uma medida socioeducativa, que daí já envolve a A, B, a D e a E. Uhum. A, D e E. E também para ter a questão da instituição socioeducativa, quando uma pessoa, né, de menor, ele é pego em alguma situação que podemos dizer que seja contra a lei, em algum dos casos, né, dependendo do nível também do ato que ele fez, é como se fosse a quantidade de vezes, entendeu? Eu não sei exatamente quantas, mas eu vou dar um exemplo aqui, hipotético. Se ele tiver passado pela polícia, né, tiver um BO 3 vezes, aí na quarta ele já tem que ir para essa instituição socioeducativa. Mas é como eu estou dizendo, depende do crime. Por exemplo, se um de menor matar alguém, aí ele já vai direto para essa instituição socioeducativa. Mas se for um furto, alguma coisa assim, aí é notificada a polícia e é claro que vai estar lá no histórico daquele de menor, e aí dependendo se ele cometer mais alguma ação ou se depois que ele ficar de maior, né, acima de 18 anos, ele cometer novamente alguma outra infração, aí é onde eles começam a ver o que pode ser feito nessa situação. Não sei se conseguiram compreender um pouquinho da minha explicativa. Pareceu um pouquinho confuso, mas eu estava tentando não dizer termos muito pejorativos. Uhum. Uhum. Eu compreendi. Eu tenho uma interpretação dessa questão que é a seguinte: ele estava roubando não só para roubar ou para ter dinheiro, mas para usar a droga. Então, aí existe um sofrimento e um adoecimento psíquico, né? Ele estava viciado, é o uso da substância e por isso ele estava cometendo um ato infracional. E aí eu acho que é por isso que o encaminhamento vem como prioridade do que a liberdade assistida. Que a liberdade assistida também faz muito sentido. Mas se talvez fosse a letra A, se ele não estivesse relacionado ao uso da substância, que meio que justifica ele estar roubando para ter o dinheiro e conseguir suprir o vício. Uhum. Tinha uma boa interpretação. Faz muito sentido. Mas o que a nossa colega estava falando anteriormente, eu acho muito importante e difícil, Uhum. porque eu, por exemplo, já tive contato com casos que envolviam guarda de pornografia infantil por menor de idade. Apesar de, assim, se a gente for levar para um lado moral, moralmente falando, isso é grave. Só que daí, em relação às medidas que foram tomadas, né, a medida foi liberdade assistida. Porque não existia um histórico, né, a compreensão do caso, nem suas minúcias, né, não foi considerada grave. Só que daí ela mencionou um caso mais grave, né, que é tipo, matou alguém, Uhum. né, ou uma coisa muito recorrente. Eu acho muito interessante. É, foi isso aí que eu pensei também. A Helena disse, nesse contexto, o foco não deve ser a punição referente ao ato infracional, mas a dependência química. Vamos parar por aqui. Vamos ficar nessa questão. São 3 horas. E a gente se encontra na sexta-feira novamente. Vocês vão poder participar? Sim. Eu vou ver. Vou ver. Sim. Tá bem. Provavelmente Mas muito bom, hein, Kelly? sexta-feira. Legal. Perfeito. Valeu pela presença. Até a próxima. Tchau, tchau.